vocês? A gente vai começar mais um culto. E nos cultos passados, a gente aprendeu sobre Jesus. Nós vimos por que ele veio ao mundo, como ele veio. Conhecemos um pouco da sua infância e dos ensinamentos que ele deixou pra gente durante seu ministério aqui na Terra. Vimos como Jesus é poderoso e transforma os corações e que ele morreu por nós, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. Quantas coisas nós aprendemos, não é mesmo? E hoje a gente vai continuar aprendendo na palavra de Deus, só que com uma nova série de histórias, agora com personagens do Velho Testamento, mas que também nos dão muitos ensinamentos para nos ajudar na nossa caminhada com Deus. Mas antes da gente descobrir qual será a história de hoje, a gente vai cantar. E a música que a gente vai cantar nos ensina que nós precisamos louvar o Senhor da forma que Ele nos criou. Então vamos lá? Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria ao Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. E no Velho Testamento, a gente vê a história do povo de Israel. E vocês lembram que o povo teve Moisés como líder, aí depois teve Josué, e aí depois da morte de Josué, Deus enviou outros líderes para eles, para poder guiar aquele povo. E esses líderes foram chamados de juízes. E um desses juízes foi Gideão. E a história de Gideão, a gente pode ler em Juízes, dos capítulos 6 ao 8. E é essa a história que a gente vai aprender hoje. E nesses capítulos a gente vê que o povo de Israel tinha pecado contra Deus. Eles estavam adorando outros deuses. Então, Deus permitiu que os midianitas dominassem o povo de Israel durante 7 anos. E o povo de Midian destruía as colheitas do povo de Israel, destruía os animais e não deixava nada para que os israelitas vivessem. E aí, o povo orou a Deus, pedindo socorro. E Deus, como um pai bom e que ama o seu povo, atendeu o pedido deles e decidiu que iria escolher Gideão para poder libertar aquele povo. E aí, Gideão estava malhando trigo, escondido para que os midianitas não encontrassem ele. Então, Deus enviou um anjo para falar com Gideão. E esse anjo lhe falou que ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas. Mas imagina só, Gideão estava lá escondido malhando trigo e aí aparece um anjo falando isso para ele. Ele ficou assustado, ficou com medo, ficou como assim? Como que eu vou libertar o povo de Israel se a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família? Mas Deus falou para ele que ele poderia sim, porque o próprio Deus o ajudaria. Gideão precisava confiar no Senhor. Mas mesmo sabendo que Deus estaria com ele, Gideão ainda ficou com um pouquinho de medo, ficou inseguro. Ele com certeza achava que aquela missão era grande demais para ele. Então ele orou a Deus, pedindo que Deus lhe desse sinais que confirmassem aquela missão no seu coração. E Deus atendeu o pedido de Gideão e confirmou aquela missão no coração dele. Então Gideão viu que ele não precisava temer, que Deus estaria com ele e o ajudaria naquela batalha. E aí Gideão partiu para a batalha com 32 mil homens. Muita gente, né? Então, Deus falou para Gideão que tinha muita gente com ele. Porque Deus sabia que se ele deixasse o exército de Israel ganhar o exército midianita com 32 mil homens, eles iam ficar se achando que foi pela própria força deles que eles venceram o exército inimigo. E iam se esquecer de Deus. Então, Deus falou para Gideão,
fala para os homens que quem tiver com medo pode ir embora. E aí, 22.000 homens voltaram para casa, mas ainda ficaram 10.000. E Deus disse a Gideão que ainda tinha gente demais com ele. E aí falou para Gideão levar aqueles homens para beber água no rio. E os homens que bebessem água assim, ó, pegando com a mão, seriam os escolhidos por Deus para estarem com Gideão na batalha. E foram 300 homens que beberam água dessa forma. E aí, Gideão partiu para a batalha com aqueles 300 homens. Então, eles cercaram o exército inimigo e, ao sinal de Gideão, tocaram suas cornetas, quebraram seus vasos e levantaram as suas tochas. E vocês sabem o que aconteceu? O exército inimigo fugiu gritando. E Deus fez com que os midianitas atacassem uns aos outros, em vez de atacar o povo de Israel. E foi assim que o povo de Israel venceu o exército dos midianitas. E com essa história, nós podemos aprender duas coisas. A primeira é que nós precisamos confiar no Senhor, seja qual for a situação. Gideão precisou enfrentar um exército inimigo com apenas 300 homens. Uma situação muito difícil. Mas ele saiu vitorioso. Não porque ele era bom ou os homens que estavam com ele eram bons, mas porque ele confiou no Senhor. O Senhor estava com ele. Em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Gideão confiou no Senhor. Foi isso que ele fez. Porque toda força, toda sabedoria, toda inteligência, toda capacidade vem do Senhor. E por isso nós podemos descansar e confiar que Ele está conosco em todos os momentos. A segunda coisa é que nós precisamos obedecer a Deus no que Ele nos chama para fazer. Mesmo assustado, com medo, Gideão partiu para a batalha, sendo obediente ao Senhor. E muitas vezes Deus também nos chama para fazer coisas para Ele que nos causam medo. Mesmo você sendo criança, Deus também te chama para fazer coisas para Ele. Pode ser falar de Jesus para um amigo, cantar na igreja, ou até mesmo ajudar alguém que precisa. Mas seja o que for, a gente precisa obedecer a Deus. E hoje eu quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor e pedir que Ele te ajude a confiar cada dia mais nele e a ser obediente em todas as coisas. E agora nós vamos orar. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar o nosso pensamento em Deus para a gente orar. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, porque ela é verdade e ela nos ensina, Deus, muitas coisas. Colocamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar cada dia mais em Ti, em todas as situações da nossa vida. E que o Senhor nos ajude a te obedecer em todas as coisas. Nos capacite, nos dê força e nos sustente, Pai, em todos os momentos. Isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. E agora, nós vamos memorizar o versículo que a gente falou lá na história que a gente aprendeu hoje. Que é, confie no Senhor de todo o coração, Provérbios 3:5a. Então vamos falar juntos? Confie no Senhor de todo o coração, Provérbios 3:5a. Agora, eu vou tirar isso aqui do meio e a gente vai falar sem ele. Vamos lá? Confie no Senhor de todo o coração, Provérbios 3:5a. Agora mais uma vez sem nenhum. Confie no Senhor de todo o coração, Provérbios 3:5a. E a gente chegou ao final de mais um culto. E na semana que vem nós temos mais. E vamos ter outra história, outro versículo, outras músicas. Então, vocês estão convidados para estar aqui participando com a gente. Tchauzinho!